Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola, direto do Rancho do Paioleiro, aqui em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, divisa com a belíssima Minas Gerais, estado representado no Senado Federal pelo presidente Rodrigo Pacheco, a quem eu também dirijo essa mensagem. Como a energia aqui é restauradora, traz muita paz de espírito, o tema de hoje acompanhará esse belíssimo cenário. Nós vamos falar de engajamento, mobilização e de positividade na política. E o que eu vou propor hoje para vocês leva menos que 30 segundos e tem o potencial de mudar o Brasil nas próximas semanas. Mas para isso, eu preciso que você pause o vídeo agora, compartilhe e siga o senador Rodrigo Pacheco nas redes sociais. É sério, nem adianta continuar a assistir esse vídeo se você não seguir o senador. No Instagram é Rodrigo Otávio Pacheco. No Facebook, mesma coisa, @Rodrigo Otávio Pacheco. E no Twitter, um pouquinho diferente, é @RPSenador. @RPSenador. Por favor, pausem o vídeo e sigam o senhor Rodrigo Pacheco em qualquer uma dessas redes, Instagram, Facebook, Twitter. E se der, sigam ele nas 3 plataformas. Eu vou deixar os links no descritivo desse vídeo e você já vai entender o motivo desse meu pedido. Hoje de manhã, quando eu estava aqui rezando pelo senador Cajuru e agradecendo a Deus pela imensa adesão ao abaixo-assinado pela análise do impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, me ocorreu uma reflexão sobre como a sociedade se mobiliza por uma causa e sobre como a sociedade pode exercer influência positiva junto aos seus representantes eleitos. Porque, em geral, as pessoas se organizam e se engajam em movimentos para constranger as lideranças políticas a agirem de determinada forma. São protestos, greves, panelaços, manifestações na internet, tudo isso gera alguma tensão social e impacta a percepção das autoridades. Mas percebam que todas essas formas de expressão popular se traduzem como um reforço negativo, fundamentado no medo que as autoridades públicas têm da opinião pública e no receio que os políticos têm de amargarem algum prejuízo à sua imagem. Ou seja, por trás desses mecanismos de pressão, os protestos, as greves, os panelaços, existe a impressão, a fundamentada impressão de que os deputados e senadores só se alinham com os reais interesses da sociedade quando eles estão fragilizados e acuados pelo clamor popular. Essa ideia faz sentido porque o medo, de fato, é uma das principais forças que impulsionam a ação humana. Seria ingênuo imaginar, por exemplo, que o impeachment da senhora Dilma Rousseff teria acontecido não fossem aí os milhões de pessoas sucessivamente ocupando as ruas do país de forma democrática, ordeira e pacífica, diga-se de passagem. Bom, a dona Mariângela, sempre ela, ensinou para mim e para os meus irmãos que há 2 formas de aprender as coisas na vida, pelo amor e pela dor. E se o medo, como uma angústia humana, é uma manifestação de dor, o que poderia ser feito usando o nosso outro vetor de persuasão, o amor? Foi aí que eu tive uma inspiração. Nós estamos diante de um raro momento histórico em que o avanço da democracia e o aprimoramento da República dependem das ações de um homem só. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, é o único responsável por encaminhar a denúncia por crime de responsabilidade contra o ministro do STF e por determinar a análise do pedido de impeachment por uma comissão especial composta apenas por senadores não investigados pelo STF. O presidente Rodrigo Pacheco não precisa sequer se manifestar contra ou a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Essa é uma atribuição da comissão especial e do plenário do Senado. Em entrevista à Jovem Pan, o senador Rodrigo Pacheco afirmou que a sua prioridade agora é lidar com as questões da pandemia. Essa é uma justificativa plausível e pertinente. Eu estava vendo aqui a média móvel de mortes diárias atribuídas à Covid-19 está acima de 2.500 por dia, então uma verdadeira tragédia. Nesse cenário, é urgente propor, analisar e votar medidas de enfrentamento à pandemia e à crise econômica. Então nisso a gente está de acordo. Por isso eu assumo um compromisso público com o senador Rodrigo Pacheco, de só cobrá-lo mais ativamente sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes quando a média móvel de óbitos com Covid-19 tiver regredido para 521 mortes por dia ou menos. Esse era o número diário de vidas perdidas no dia do segundo turno das eleições lá de 2020. E um país que escolhe as suas autoridades na pandemia também pode promover o seu impeachment na pandemia. Mas um fato me animou muito.
Em entrevista aos jornalistas Guilherme Fiuza, Augusto Nunes e Ana Paula Henkel, do programa Os Pingos nos Is, o senador Jorge Cajuru se disse confiante de que o Rodrigo Pacheco levará o pedido de impeachment à apreciação da comissão e do plenário. E ele também confidenciou aos ouvintes da Jovem Pan um relato gravíssimo sobre os bastidores do poder em Brasília. Segundo o senador Cajuru, o presidente Rodrigo Pacheco recebeu uma ligação do ministro Alexandre de Moraes, a meu ver, indevida e imoral, solicitando que o senador não recebesse o abaixo-assinado com milhões de assinaturas e não encaminhasse o pedido de impeachment. Contudo, na sexta-feira passada, 26 de março, Rodrigo Pacheco se reuniu oficialmente com os senadores Cajuru, Stevenson e Girão para receber em mãos o histórico abaixo-assinado pela análise do impeachment de Alexandre de Moraes. Foi um gesto inédito e simbólico. O presidente do Congresso Nacional não se submeteu aos caprichos e aos interesses pessoais do ministro mais autoritário do Supremo Tribunal Federal. Então, ao se comportar dessa forma altiva e republicana, o senador Pacheco renova as nossas esperanças na sua conduta futura. E ele aparenta ser o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Rodrigo Pacheco não tem nenhuma investigação ou processo pendente contra si no STF. Rodrigo Pacheco é um político em ascensão que se tornou presidente do Congresso no primeiro mandato como senador. Rodrigo Pacheco é um advogado bem-sucedido, um homem milionário de muitas posses, que já conquistou sua independência financeira. E Rodrigo Pacheco também é a favor de mudanças constitucionais sobre as atribuições e competências legais do STF, sobre a forma de escolher ministros para o Supremo e sobre a duração dos seus mandatos. Portanto, o senhor Rodrigo Pacheco, ao seu modo discreto e consciencioso, também está insatisfeito com o desequilíbrio de poderes na República, como as milhões de pessoas que participaram do abaixo-assinado pela análise do impeachment do Alexandre de Moraes. Ou seja, agora não é hora de pressionar, de constranger ou de cobrar o senador Rodrigo Pacheco. É hora de apoiá-lo, de fortalecê-lo e de incentivá-lo em sua independência em relação ao Supremo Tribunal Federal. E como demonstrar isso? Adotando duas ações simples que levam menos de 30 segundos. Primeira ação, seguir o senador nas redes sociais. Eu estava vendo aqui, atualmente ele possui 85 mil seguidores no Instagram, 78 mil no Twitter e 168 mil no Facebook. Então, somando tudo, são 331 mil seguidores. A nossa missão é aumentar isso do dia para a noite em pelo menos 10%, ou seja, 33 mil seguidores a mais, para que o Rodrigo Pacheco perceba em números que nós valorizamos o fato dele não ter contrariado, aliás, o fato dele ter contrariado as vontades antirrepublicanas do ministro Alexandre de Moraes. A segunda medida é apoiar a atitude e a independência do senador até esse momento, comentando as postagens dele, usando a hashtag #ValeuPacheco, que é o título desse vídeo. E olha, pessoal, eu nunca pediria uma coisa dessas para vocês sem antes dar o exemplo. Quem me acompanha no Instagram, no Twitter, sabe que por questão de isonomia, de tratamento, eu não sigo ninguém nas redes sociais e não comento as postagens de outras pessoas. Pois bem, eu estou temporariamente revendo essa política. A partir de agora, eu estou seguindo só uma pessoa, o senador Rodrigo Pacheco. E toda semana, até o encaminhamento do impeachment, eu vou comentar nas redes sociais do senador com a hashtag #ValeuPacheco. Pra vocês terem uma ideia, só no Instagram, a minha conta tem mais de 200 mil visualizações de perfil a cada 7 dias. Isso significa que toda semana, pelo menos 200 mil brasileiros vão ver que eu sigo apenas uma pessoa e eu espero que isso gere até alguma curiosidade. Então, feito esse compromisso com vocês, eu reforço o pedido. Sigam o senador Rodrigo Pacheco nas redes sociais e manifestem hoje e nas próximas semanas o seu apoio ao encaminhamento do impeachment do ministro Alexandre de Moraes com a hashtag #ValeuPacheco. Né? Vamos dar uma chance ao conselho da dona Mariângela e vamos tentar exercer uma influência positiva pelo amor ao invés da dor. Então, muito obrigado, não percam esperança no Brasil, fiquem com Deus e fiquem também com essa vista maravilhosa do Rancho do Paioleiro em São Bento do Sapucaí. Tchau, pessoal.